Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da Cloud. E dando continuidade aqui nos vídeos a respeito de AWS, hoje eu gostaria de falar do serviço do Amazon Elastic Content Service, né? Mais conhecido como ECS. Então, antes da gente ir para a prática aqui, para fazer a demonstração de como que a gente utiliza o ECS, eu gostaria de fazer um vídeo teórico explicando o que é o serviço ECS, né? Qual que é a finalidade dele. Bom, o ECS é um serviço de gerenciamento de containers, né? Então, é bastante comum trabalhar com aplicações baseadas em Docker, né? As aplicações ali containerizadas. Então, o ECS é um serviço serverless que a AWS criou para poder trabalhar no gerenciamento desses containers. A gente sabe o quanto é complexo gerenciar um grande número de containers, então o ECS ele tem essa finalidade. E ali, em conjunto com o ECS, né? Claro, ele é um serviço totalmente escalável, totalmente gerenciado. O que a gente vai poder escolher entre a inicialização, né? A gente pode utilizar o serviço Fargate, que é um serviço que permite a gente trabalhar com ECS de maneira totalmente gerenciada. A gente não precisa se preocupar com o gerenciamento de host, atualização de patch, a AWS faz tudo isso. Ou se a gente quiser trabalhar também com EC2 diretamente, a gente consegue utilizar isso ali. E como a gente trabalha, sobe as nossas aplicações baseadas em imagens Docker, juntamente com o Amazon ECS, a gente tem o Amazon ECR, que é o Elastic Container Registry, que é onde a gente pode armazenar as nossas imagens Docker, né? Caso não deseje buscar a imagem diretamente no Docker Hub, é possível preparar, né, construir essas imagens e guardar de maneira privada também aqui dentro da própria AWS utilizando o ECR. Ele é totalmente integrado com o ECS, então na hora de provisionar ali as nossas tarefas, a gente consegue buscar a imagem diretamente no ECR ou, se for necessário, também buscar ela no Docker Hub ou algum outro repositório de imagem. Então vamos aqui fazer uma explicação um pouco mais detalhada do que é o ECR. Então basicamente o ECS, como ele é um serviço de gerenciamento de container, então basicamente ele funciona da seguinte maneira: ele possui alguns componentes, né? Eu vou ter primeiramente ali um cluster, aonde eu vou gerenciar todos os meus containers, né? Então eu tenho aqui o meu cluster do ECS, né? A primeira peça que eu crio. E depois que eu faço a criação desse meu cluster, cada aplicação que eu executo aqui no ECS, baseada em container Docker, eu vou representar essa aplicação como uma tarefa ou uma task, né, que também é o nome em inglês. Então, quando eu tenho uma task, é aqui aonde vai estar a minha aplicação, né? Então, eu posso, por exemplo, dizer aqui que é o meu app de notificação, por exemplo, de exemplo. Então eu tenho o meu app de notificação. E esse app, essa task, essa aplicação, ela está sendo executada naturalmente num container Docker, né? Então ela representa aqui uma aplicação com uma imagem Docker. E o que é essa task? Essa task, para a gente conseguir executar nossa aplicação ali no ECS, eu preciso dizer quais são as configurações que a minha aplicação vai utilizar, desde o container, da imagem do container, né, da imagem do Docker que eu vou utilizar, a parte de configuração da minha aplicação. Então, tudo isso a gente vai definir em algo chamado Task Definition, né? Então, as definições da minha tarefa. E é com base nessas definições de tarefa, nessas configurações, que o ECS vai provisionar ali os recursos necessários para que essa minha aplicação possa ser executada. Então é dessa forma que a gente configura a nossa aplicação. Então lá no nosso repositório, aonde está o projeto, né, o código-fonte da aplicação, eu também vou ter a parte de infraestrutura. Pode ser em CloudFormation, pode ser em Terraform. Então ali eu vou descrever a configuração da minha tarefa, né, a minha definição de tarefa, e vou atribuir todas essas informações. E naturalmente lá eu vou ter o meu Dockerfile, lá na minha aplicação, as configurações ali da minha imagem Docker. Tudo isso vai ser feito no repositório. E quando eu faço deploy,
essas informações vão para o ECS e com base nessas configurações o ECS vai saber provisionar ali a tarefa e vai subir essa tarefa. Então, quando eu trabalho dessa forma, o que vai facilitar muito para nós é a parte de escalonamento horizontal. Então, se eu quero escalonar as minhas tarefas, então o ECS também utiliza o serviço do Autoscale da AWS ali, que é o serviço responsável por escalonar as minhas aplicações horizontalmente. Então, como eu já tenho ali o template da minha Task Definition, o serviço de Autoscale, a gente configura as políticas que ele vai levar em consideração para fazer o escalonamento. Então, por exemplo, eu posso me basear ali no uso de recursos como CPU, como memória, né? Então, e eu crio a minha política de escalonamento. Então, com base nisso, o ECS ele vai aumentar a minha quantidade de task ou vai reduzir. Isso tudo baseado nas minhas políticas de escalonamento. E o Autoscale vai gerenciar isso. Os dois são completamente integrados. Então, eu posso ter várias aplicações sendo executadas aqui no meu ECS. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação aqui de nota fiscal, por exemplo, né? Entre outras coisas. E aí eu tendo várias aplicações dentro do meu ECS, se eu fosse trabalhar com ela solta, assim dentro do cluster, seria um pouco complicado de gerenciar quando isso começa a crescer. Então, por exemplo, para fazer com que elas se comuniquem entre si, então pode ser necessário que o app de nota fiscal precise se comunicar com o app de notificação. Então, se eu fosse configurar diretamente uma conexão, isso seria complicado porque cada task dessa, ela é uma task efêmera. Ou seja, ela pode nascer e ela pode morrer de maneira automática. Porque quando eu escalo a minha aplicação para cima, eu aumento as minhas tasks, ele vai crescer e quando não é mais necessário, conforme a minha política, eu vou reduzir essas tasks, elas vão ser desligadas. Ou quando acontece algum tipo de problema, que ela fica com health check ali não saudável, essa aplicação o ECS vai derrubar essa aplicação e levantar um novo container no local. Uma nova task vai ser inicializada para substituir a task anteriormente com problema. Então elas são efêmeras, elas nascem e morrem sendo gerenciada pelo ECS. Então seria complicado eu fazer com que uma task conversasse com a outra. E para gerenciar isso só com as tasks soltas, ficaria um pouco mais complexo. Então por isso o ECS ele tem o conceito que nós chamamos de services, né? Serviços. E qual que é a finalidade do serviço? Então o serviço ele seria mais ou menos representado por isso aqui, ó. Vou só colocar aqui um agrupamento para facilitar. Então aqui eu tenho o meu service, né? Então o service vai ser o agrupamento aonde eu vou juntar as minhas tarefas de maneira lógica. Eu vou agrupar essas tarefas, né? Aqui eu tenho o meu service. Então eu vou agrupar essas tarefas em diferentes services, né? E aí a gente vai conseguir trabalhar isso de maneira mais organizada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu service de notificação e eu posso ter aqui o meu service de nota fiscal. Separar aqui, fiscal. Então agora eu posso ter vários outros serviços dentro do mesmo cluster, sem problema nenhum. Então aqui, quando eu for fazer uma comunicação entre as tasks, o que a gente vai fazer na verdade é uma comunicação entre os serviços e não mais uma comunicação entre as tasks, né? Então eu vou conseguir fazer algo parecido com isso aqui. Então agora sim, o serviço de nota fiscal vai se comunicar com o serviço de notificação. E eu agrupo essas minhas tarefas. E qual é o outro ponto importante de utilizar o serviço? Então vamos imaginar que normalmente as arquiteturas
tende a trabalhar com balanceamento de carga. Então, como é que vai funcionar? Por exemplo, eu vou pegar aqui um Application Load Balancer. A gente teria aqui, por exemplo, um Application Load Balancer, né? E esse aqui, eu poderia ter ainda um API Gateway na frente, mas enfim, vamos simplificar aqui. Então eu posso ter aqui um ALB, né, um Application Load Balancer, e esse é o ponto de entrada para as minhas aplicações. Então, ao invés, se eu não tivesse os serviços, o meu Application Load Balancer teria que apontar para as minhas tasks, algo que seria complicado de acontecer. Então, nesse caso aqui, o Load Balancer ele aponta para o service. Então aqui o service se encarrega de fazer a comunicação com cada task. Como eu disse, como cada task aqui ela é efêmera, ela nasce e morre a todo tempo, e o service não. Então, ou seja, o load balance ele vai ter um listener apontando para o meu service. E aí sim, quando a requisição chegar no load balance, ele vai fazer ali todo o trabalho que ele faz, distribuição de carga, apontando para o meu service. E aqui dentro do meu service eu vou ter várias tasks sendo executadas. Então, quando o load balance aponta para o service, não importa qual task que vai atender essa solicitação. Isso aí o service se encarrega de encaminhar. Então, conforme for tendo algum tipo de aplicação que vai ficando com algum tipo de problema, ela não está saudável mais, o próprio ECS vai matar essa tarefa e vai iniciar uma nova para substituir depois. E isso ele vai fazendo todo o processo. E como eu disse, o escalonamento, aí eu vou ter aqui o auto-scaling. Deixa eu até achar o ícone dele aqui. A gente vai tendo o auto-scale, que justamente o papel dele é ficar observando as nossas tasks aqui, e aí, conforme a minha política de escalonamento disser, eu vou fazendo esse aumento ou redução das tasks. Esse é o papel dela. E a política pode ter diferentes métricas. E aqui, pessoal, eu posso ter a comunicação entre os serviços utilizando o load balance, por exemplo, eu posso fazer esse caminho e vir aqui no serviço, ou eu posso ter a comunicação direta com os serviços, que para isso o próprio ECS tem um recurso nativo, que é o que a gente chama de Service Connect. Então, o Service Connect, ele tem o papel de... Eu vou até colocar o nome dele aqui, ó. Service Connect. Ele permite com que os dois serviços se comuniquem diretamente, né? Se for em um cenário onde eu não vou utilizar o Load Balancer para fazer a comunicação entre as minhas aplicações, né? Por exemplo, se eu quero fazer o serviço de notificação, se comunicar com o serviço de nota fiscal, e quero fazer isso diretamente, sem passar por um load balancer, eu posso fazer isso com um serviço nativo ali do ECS, que é o Service Connect. Ele vai fazer essa comunicação, o que vai reduzir uma latência, porque a gente está conversando direto. Esse é um ponto. O ECS ele pode subir as nossas tasks em diferentes zonas de disponibilidade, e é normalmente o que ele faz para a gente poder ter mais alta disponibilidade. Então, a gente poderia dizer que esses dois serviços vão subir tasks em diferentes zonas de disponibilidade para poder manter isso. A inicialização dessas tasks, eu posso ter dois cenários. Eu posso ter aqui o cenário do que a gente chama de Fargate, né? Aqui o ECS Fargate, e posso ter também o EC2, que não teria nenhum problema a gente utilizar o EC2. Vou até pegar o ícone aqui, ó, o EC2. Aqui, ó. Tá aqui o auto-scale, vou até deixar ele aqui. E aqui a gente tem a inicialização EC2. Deixa eu deixar o auto-scale do lado. Então aqui a gente tem o EC2. Qual a diferença aqui? Se eu optar pela inicialização tipo EC2, naturalmente a gente vai ter que ter um template para o auto-scale, a gente vai ter que ter a configuração dessa máquina, a gente vai configurar um EC2 normal. E ele vai utilizar o EC2 para inicializar as instâncias das quais os containers irão rodar em cima dela. Então, quando eu tenho uma instância EC2, vou ter uma configuração para ela ali de memória, CPU e disco e tal. Essa quantidade de memória, o ECS vai levantar tarefas em cima dessa instância EC2, serviços e tarefas,
E em algum momento, se a capacidade dela não for o suficiente mais para atender a quantidade de tarefas que estão rodando, a quantidade de containers, ele vai escalar essa instância, vai criar outras para subir novos containers até atender toda a demanda. Então aqui eu tenho um pouco mais de gerenciamento devido a ser uma inicialização EC2. Vou ter que instalar patch de segurança, esse tipo de coisa. Já quando eu não quero ter essa carga operacional de gerenciamento, eu utilizo o Fargate, que o Fargate ali é justamente de forma totalmente gerenciada. Eu não vou ter que me preocupar com essa instalação de patch de segurança, gerenciamento, um pouquinho de infraestrutura que eu teria no EC2. O Fargate eu já não tenho, não preciso disso. Então, tanto que é bastante utilizado o Fargate aqui. E aqui, o serviço do ECS, ele é um serviço que não tem custo. O custo é justamente a infraestrutura necessária, né? Os recursos e o serviço necessário. Mas o serviço ECS em si, ele não tem nenhum custo. Ele é gratuito. Só ele ajuda a gerenciar isso tudo e os custos são relacionados à nossa infraestrutura que nós estamos utilizando. Então, são essas duas formas de inicialização. E na minha política de escalabilidade, a gente tem algo chamado Capacity Provider. Quando eu estou trabalhando com Fargate ali, e ali dentro eu consigo trabalhar, por exemplo, com instâncias reservadas e instâncias spot, sem problema nenhum, que é bastante comum em ambientes de desenvolvimento, né? A gente trabalha com instâncias spots para reduzir o custo, e em ambiente de produção a gente trabalha com instâncias reservadas, ou sob demanda, ou também uma combinação de reservada sob demanda. O serviço do AutoScale aqui, que é o responsável, vou até colocar aqui o AutoScale, que é o serviço responsável por poder escalonar as minhas tarefas. Quando eu aplico políticas de escalonamento nele, eu posso ter essas diferentes políticas e combinações de políticas, né? Então é possível fazer isso. E o próprio, quando eu vou definir as minhas políticas de escalonamento aqui, o ECS ele tem a possibilidade da gente definir política, por exemplo, de agendamento. Então eu consigo criar uma política aonde eu posso iniciar tarefas em um determinado período, em um determinado momento, e posteriormente posso finalizar essas tarefas. Isso é bastante comum. Por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, normalmente a gente, para reduzir custo, desliga ele na sexta-feira e reinicia ele na segunda-feira. Então eu consigo usar um cron, né, uma agenda, um schedulamento ali, onde eu defino isso e de que maneira que ele faz. Aqui no meu service, eu vou definir qual é a quantidade de tarefas que eu quero manter. E ali eu tenho a quantidade desejada, né? A quantidade mínima e a quantidade máxima. Então, é justamente com base nisso que o escalonamento vai funcionar. Então, uma política de AutoScale agendada, ela pode, para poder desligar o cluster, ela simplesmente vai setar o número de tarefas para 0 no meu service e para religar, ela vai setar para mim o número de tarefas desejado. E aí, por exemplo, eu quero 3 desejadas. Então, no final da semana, na sexta-feira ele seta para 0, eu desligo. E na segunda-feira ele seta para 3. O service vai iniciar, o ECS vai fazer com que 3 tarefas sejam provisionadas em cima da minha infraestrutura. E aí volta a funcionar. Então, eu posso fazer isso para esse cenário. Posso fazer para, por exemplo, eu me baseio em quantidade de memória, quantidade de consumo de memória, de CPU, entre outras métricas para escalonar, mas eu também posso ter uma necessidade de escalonar isso previamente. Então, vamos imaginar, eu chego uma data do ano, eu sei que aquela data vai ter um uso maior, eu posso agendar para que isso seja escalada a quantidade de tasks anterior a esse período e já esteja preparado ali, pronto para receber requisição. Então, as políticas de escalonamento permitem isso. E o próprio ECS também integrado com o KMS, integrado com o Secret Manager para a gente guardar segredo, Parent Store, integrado com o IAM, né? Então aqui eu vou ter role de execução das tasks, o role de execução do próprio container, então integrado com inúmeros outros serviços AWS, o que facilita muito a utilização. Então, basicamente, de maneira bem resumida, em teoria, esse é o papel do serviço ECS, dessa maneira que ele funciona. Um ponto que eu tinha falado aqui também, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que não está aqui. Deixa eu ver se eu acho o ECR, que eu tinha falado. Tá aqui, o ECR. Então, como eu falei, o ECR, como ele é
aonde eu guardo as minhas imagens Docker, né, as minhas imagens que eu vou utilizar. Então, quando eu vou provisionar uma task, eu simplesmente vou pegar essas imagens daqui. Então, quando o autoscale ele precisa provisionar, ele vai olhar, né, as minhas definições de tarefa e elas serão buscadas aqui no meu ECR. Então aqui eu consigo tanto pegar do Docker Hub quanto ter um armazenamento aqui de um repositório de imagens privado, onde ele fica controlado. O legal aqui é que também, como está dentro da AWS, eu consigo gerenciar isso aqui, as permissões nele ali, tudo com Docker, com IAM, posso pôr imagens somente aprovadas, enfim, é bastante possibilidade aqui. Bom, então era isso em relação um pouco da teoria de forma resumida, e nos próximos vídeos agora eu vou demonstrar na prática como que a gente cria toda essa infraestrutura aqui para poder subir uma aplicação. Então, até a próxima.